Boa noite, paz seja com todos, amém. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Nós podemos estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Na nossa campanha, 21 dias de jejum para a vitória, né? E espero que você esteja bem, né? Esteja aí descansando, né? Porque amanhã, ó, tô vendo aqui no calendário aqui, amanhã é feriado, dia 21, né? Que está marcando feriado. Então, muita gente emendou, tá? Desde sábado em casa, né? Sábado, domingo, segunda e amanhã feriado, né? Espero que você esteja bem. Bom que você vai estar descansado e você vai poder aí em casa aí agora participar dessa live sem a preocupação de ter que trabalhar amanhã, né? Então, nosso tema hoje é avançando com proteção, né? E eu pensando aqui nesse tema aqui, que no mundo que nós vivemos, né, nós precisamos da proteção do Senhor. Nós precisamos ser protegidos por Ele, né? Como diz a palavra do Senhor no Salmo 127, né? Esse salmo ele tem martelado a minha mente, ele tem ficado no meu coração, né? Que diz assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, nós precisamos da proteção do Senhor. E se o Senhor nos proteger, né? A quem nós vamos temer, né? Então, que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor ele te guarde, que o Senhor ele resplandeça a luz dele sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que espero que você seja muito abençoado através dessa live. Amém, queridos? Nosso tema hoje é avançando com proteção, nosso 15º dia da nossa campanha, né? E os temas estão sendo muito legais, muito para a gente refletir, né? Para que a gente possa também alcançar a bênção do Senhor, né? E o nosso tema que nós vamos ler está no texto, no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 12, que diz assim, ó: mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Amém, queridos? Deus, ele nos promete ir à frente e ele nos promete que estar atrás também guardando as nossas costas. E nós podemos confiar, porque Deus é fiel. O nosso Deus, ele é fiel, queridos, né? Nós podemos lembrar quando Deus ele tirou o povo do Egito, Deus ele ia na frente guiando o povo, né? De dia uma nuvem, né? Por causa do sol e à noite uma coluna de fogo para esquentar o povo, porque à noite no deserto é frio, né? E de dia é muito quente, né? E E Deus, ele em todo tempo estava com o povo, né? Então, Deus, querido, por que que Deus em todo tempo ele estava guiando o povo no deserto? Porque Deus ele tinha um plano de enviar o povo à terra prometida, né? Para o servir, né? Então, por isso que Deus, querido, ele nos protege nesse mundo tenebroso. Nós vivemos num mundo tenebroso, querido, e Deus, só Deus para nos guardar, para que a gente possa chegar aonde Ele quer que a gente chegue, que é a terra prometida, né? E a palavra de Deus, ela fala assim que por, por, pelo que está acontecendo no mundo, Deus, ele até mesmo está abreviando o tempo para que os escolhidos não se percam. Isso é um modo também de nos proteger. E é por isso que nós precisamos estarmos cada dia mais que debaixo das asas do Senhor, né? Como a galinha, né? Ajunta os pintinhos
Jesus ele quer nos ajuntar também debaixo das asas dele, né? E isso é interessante que nós podemos até mesmo tirar uma conclusão aqui. Para isso, nós precisamos estarmos, querido, no corpo que é a igreja, né? Quando Jesus ele fala lá para o povo de Israel, eu bem queria ajuntar vocês como uma galinha juntos, pintinhos, debaixo das suas asas. Jesus ele queria juntar. E a única forma de Jesus nos juntar, querido, né? Nós estando no corpo, que é a igreja. Amém? Então, olha só, Deus, querido, não apenas te envia, ele te escolta. Ele vai à frente e também guarda a sua retaguarda. Isso significa proteção completa, caminho, guardando as costas cobertas, né? Olha só que coisa interessante. Isso significa proteção completa, caminho guardado e costas cobertas. Você não precisa, querido, viver como quem foge. Pode viver como quem é conduzido. Amém? E isso me faz lembrar o que o Senhor Jesus ele diz em Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e versículo 20, né? Quando ele fala assim, ó, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, né? Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco. Presta atenção nisso, querido. Quando Jesus ele fala lá para a gente ir, né? E pregar o evangelho dele a toda criatura e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em alguns outros textos também do evangelho, Jesus ele fala que em nome dele nós vamos expulsar demônio, nós vamos curar os enfermos, nós vamos expulsar, né? Nós vamos fazer obras maiores. Jesus, querido, ele está nos prometendo proteção. Eis que eu estou convosco. Lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele fala, né? Eis que eu estou convosco. Então, ele, querido, Jesus, ele nos promete proteção. Ele não vai nos deixar sozinho, né? E se o Senhor estiver conosco, querido, né? Se o Senhor estiver conosco, quem vai poder contra nós, né? Nem mesmo o inferno, né? O inferno pode até se levantar, mas ele não vai poder conosco porque o Senhor vai estar aí na frente. Amém? Então, há um tipo de proteção que não é ausência de batalha. Presta atenção nisso. É presença de cobertura, né? É presença de cobertura. Então, há tipo de proteção que não é ausência de batalha. Às vezes parece que não está acontecendo nada, né? Parece que você está. É porque Deus está protegendo, querido. Ele, ele está te guardando, né? Então, é a presença, querido, que te cobre, que faz com que você se sinta seguro, né? Então, às vezes, que você queria que Deus tirasse até mesmo os desafios, né? Às vezes tem pessoas que gostariam que Deus tirasse os desafios. E isso me fez lembrar, sabe de quem? José. José, querido, quando é, Deus, ele conduziu José, né? José, ele tinha uma promessa, Deus dava sonho para José, e Deus tinha uma promessa para José, né? Deus tinha um plano para José. E Deus, em todo o tempo, com tudo que aconteceu com José, Deus, querido, estava conduzindo José, né? José ele foi jogado no poço, José ele foi vendido pelos irmãos, José foi para o Egito, lá no Egito ele foi vendido para Faraó, o Potifar, o comandante de Faraó, né? Depois que José estava na casa de Potifar, ele foi acusado de tentar violentar a mulher de Potifar,
né? Mas olha só o que aconteceu com José. Então, Deus ele conduziu José, querido, mas ele não revelou o trajeto, né? O trajeto foi terrível na vida de José, mas em todo o tempo Deus estava, querido, guardando, protegendo, né? Então, por isso que José estava avançando, querido, mas José ele estava avançando com proteção. Por isso que ele conseguiu avançar. Por isso que José conseguiu chegar a governador, né? Então, nesse mundo, muitas vezes, o que acontece? O inimigo, ele trama contra a nossa vida, né? Para que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Deus ele já tem um plano para a nossa vida, ele já tem algo traçado, né? Mas o percurso muitas vezes pode ser subida, pode ser descida, vales, né, buracos. Como José, né? Mas Deus ele conduziu José, querido, né? Mas Deus ele não revelou para José o qual seria o percurso, porque poderia que José não fosse, né? Se soubesse o que ia acontecer. Então, às vezes você queria que Deus ele tirasse o desafio, né? Ele prefere, queridos, te levar por dentro dele com segurança. E isso amadurece a sua fé. Você aprende a confiar, não a controlar. O controle te cansa, a confiança que te sustenta. Foi isso que aconteceu com José, né? José ele foi sustentado, por quê? Cada desafio que ele passava, por cada trajeto que ele passava da vida dele, para chegar a ser um governador, para ser o governador do Egito, a fé dele aumentava, porque ele via Deus agir, né? Então, querido, quando a gente avança, né, a gente pode ter a certeza que Deus ele vai nos proteger, né? Segundo a palavra dele. Então, o controle te cansa, mas a confiança te sustenta. José ele confiou, né? E foi sustentado por Deus. Que coisa tremenda isso daí, né, queridos? Deus, ele, se ele tivesse revelado o percurso, o trajeto para José, talvez José não gostaria, não aceitaria, não, né? Iria duvidar da proteção de Deus. Mas é como a palavra de Deus fala, que aqueles que habitam, né, no esconderijo do Altíssimo. Por isso que é importante nós nos escondermos, que, né, habitarmos no esconderijo do Senhor, né? Porque quando a gente que estamos no esconderijo do Senhor, a gente avança com mais segurança, né? A gente tem a ideia, querido, e a certeza de que no nosso avanço vai haver proteção, né? Então José, que em todo tempo ele confiou, né? Ele teve fé, né? E a palavra fala que José chegou ao objetivo que Deus queria, porque Deus tinha um plano, um propósito. José ele ia ser um instrumento ao qual ele ia ser, querido, usado para guardar a família de Jacó, a herança do Senhor, a herança de Abraão, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão e Deus ele não deixa a promessa dele cair por terra, né? Deus ele move céus e terra para que a promessa dele se cumpra. Então, eu e você nós podemos que avançar crendo que Deus ele vai nos guardar, que Deus ele vai nos proteger. E é ano que de avançar, né? O nosso tema da nossa igreja quadrangular é avante, pois, e sem parar, né? Não pare, não deixe, querido, o medo, não deixe as situações contrárias, né, te paralisar.
Avance, querido, com proteção, né? Avance confiando que o Senhor estará contigo. Confie no que o Senhor Jesus, querido, ele tem falado na palavra dele. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim. E o texto que nós lemos, querido, ele diz assim, ó, quero ler de novo Isaías 52, versículo 12. Mas vocês não partirão apressadamente. Não precisa, queridos, ter pressa. Você não precisa ter pressa, você não precisa, querido, ser afobado, né? Tenha calma, como diz a palavra, ó, mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda, né? Porque se você se apressar, você pode querer passar na frente de Deus, né? E a minha mãe, ela sempre falava uma coisa, né? Não coloque a carroça na frente dos bois, né? Se eu e você nos colocarmos diante, na frente de Deus, querido, Deus, ele vai sair. E quando nós, porque isso é falta de confiança, quando a gente deixa de confiar, a gente quer meter o pé pelas mãos. Então, confie em Deus, continue acreditando no Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. Amém, queridos? Então, hoje, querido, pessoalmente, descanse na proteção do Senhor, peça que Ele feche brechas quando a sua mente, querido, quando sua casa e seus passos. Há ataques que não te alcançarão, porque Deus está atrás. E há portas, querido, que te abrirão, porque Deus está na frente. Amém? Você precisa de proteção, Deus ele vai guardar. Você precisa de portas abertas, pode ter certeza que, se for a vontade do Senhor, Ele vai abrir, porque Ele vai à tua frente. Como o Senhor Jesus mesmo fala, eis que eu estou convosco em todo o tempo, né? Enquanto nós estivermos com Ele, Ele estará conosco. É por isso que você precisa se apegar cada vez mais ao Senhor. Amém, queridos? Então, interceda, querido, por proteção sobre sua família, né, igreja e pela nação contra violências e ataques espirituais. Proteção também, querido, é uma oração de responsabilidade. Você não ora só para, né, não sofrer, mas para que a paz de Deus que governe ambientes. Onde Deus guarda, o medo perde o endereço. Aleluia! Amém? Aonde Deus guarda, o medo, querido, perde o endereço. Então, interceda, querido. Interceda pela minha vida. Eu peço que você interceda por mim. Interceda pela minha família. Interceda pela nossa igreja. Interceda, querido, para que Deus ele possa, querido, conduzir, querido, os nossos missionários, né? Pastor Jefferson, Pastor Lucas, né? Os nossos missionários que vão estar aí na frente aí de nós, né? Para arrebanhar também um povo, né? Então, nós precisamos, querido, interceder e nós precisamos acreditar que o Senhor ele está à frente de tudo, né? E como diz a palavra do Senhor, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor ele vai à frente, quem é que pode nos derrubar? Então, confia na palavra. Confie, querido, porque o Senhor, ele é fiel. Não há um Deus tão fiel como nós, querido, né? Que nos conduz, né? É como diz o Salmo 23, né? Que o bom pastor ele conduz as ovelhas que pelos pastos verdejantes, né?
O pastor, quando ele tira as ovelhas do curral, ele vai à frente e as ovelhas vai seguindo ele. O Senhor Jesus é o nosso pastor e ele vai à nossa frente. Ele vai nos conduzir por águas tranquilas, né? Ele vai nos levar aos verdes pastos, ele vai nos guiar mansamente, né? Então, confia no Senhor, né? Não estribe, não se apresse o teu coração. Não deixe a pressa que tomar a dianteira na sua vida. Tudo está no controle do Senhor. Ainda que os montes se abalem, querido, há um lugar em Deus, né? Então, a vida de José é um exemplo para mim e para você, querido. Por tudo que ele passou, Deus sempre esteve com ele. Deus sempre esteve conduzindo a vida de José, porque Deus tinha um propósito. Amém? Então, eu quero orar nessa noite, querido. Eu quero que você, aonde você estiver aí, repita essa oração comigo, né? Uma oração que nós vamos fazer neste dia 20, né? No nosso 15º dia da nossa campanha, né? Estamos quase no finalzinho aí, né? Faltam mais 6 dias, mas fique firme, fique até o fim, ok? Hoje, querido, avançando com proteção, Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, Deus, querido, Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, porque Ele vai à frente e Ele está atrás de ti também, amém? Então, ore assim comigo, Senhor, vai à minha frente e guarda a minha retaguarda, protege a minha mente, a minha família e minhas decisões e fecha toda a brecha espiritual e toda a porta também que o inimigo queira abrir para a minha vida, para que eu entre e seja preso. Senhor, me livra das armadilhas do diabo. Me livra, meu Deus, do laço do passarinheiro. Eu oro também por proteção sobre o Brasil, Senhor, que o Brasil seja livre, Senhor, da corrupção, dos homens maus, Senhor. Coloca temor, Pai, no coração dos nossos governantes, meu Deus, que eles se lembrem, Senhor, que um dia também eles vão passar pelo tribunal do Senhor, eles vão ter que dar conta de tudo aquilo que eles estão fazendo. Cada um, Pai, de nós, que nós possamos, Pai, ter temor no nosso coração e nos lembrarmos, meu Deus, que um dia nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Eu oro, meu Deus, pelo nosso Brasil. Que o Senhor proteja o nosso Brasil, meu Deus, de toda a corrupção e que o Senhor abençoe, meu Deus, de uma forma poderosa a nossa nação contra a violência e de todos os ataques, Senhor, do mal, de tudo aquilo que o inimigo intenta fazer contra este povo, Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Amanhã nós vamos ter mais uma live, tá? E na quarta-feira, culto presencial e live, né? Peço que você fique firme, peço que você continue nos ajudando aí, né? Nosso, através dos dízimos e das ofertas também, nos ajude a pregar o Evangelho, né? E esse dízimo e essa oferta que você colabora aqui também vai nos ajudar a pagar as dívidas da nossa igreja, né? Porque, como eu já falei de outras vezes aqui, o nosso público é mais juniores e criança, né? Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, né? Deus tem nos sustentado, querido, né? E pedimos aí que você deixe Deus te usar para nos abençoar, amém? Vai estar aparecendo a chave Pix aí, você pode fazer a sua contribuição e crendo que Deus ele vai abrir portas excelentes para a tua vida, amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.
no nosso 16º dia da nossa campanha de Jejum da Vitória. Amém? Beijo no teu coração, fique com Deus.